A Elo tá cansada de explicar pra vocês que não é tão difícil assim. Olá, Sinners! Meu nome é Alessandra, a biblioteca está aberta. E no vídeo de hoje a gente vai discutir esse tema. Que a direita ataca frequentemente e tem algumas pessoas da esquerda que conseguem se juntar à opressão da direita, que é a não-binariedade. Mas, vamos lá. Tem muita coisa que precisa ser discutida pra gente chegar nesse ponto. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre linguagem neutra, e especificamente sobre linguagem neutra. Eu não vou entrar muito nos meandres disso, porque a gente já tem esse tema lá. Mas de onde surge a não-binariedade? Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa entender o que é binário, né? O binário é esse regime de A ou B. Você tem essa opção ou você tem aquela opção. E o regime binário de gênero vai pressupor que só existem homens e mulheres e que nada além disso pode existir. E nós somos criados em um sistema que rouba uma epistemologia europeia e que também assume que isso é lógico, que vai assumir que é XX e XY, e isso definiu o gênero e ponto. Mas aí vamos começar a desmantelar algumas coisas. Primeiro, se fosse lógico que só existem homens e mulheres, não haveria existido a grande maioria das comunidades ameríndias com 3, 4, até 5 gêneros antes de elas serem dizimadas pela colonização europeia. E, por exemplo, a gente pode pensar nas Muxes, e as Muxes do México. A gente pode tanto ir na Valentina, né, a drag queen que todo mundo conhece, ou a gente pode pensar naquela série maravilhosa, acho que é da Netflix, que é O Segredo do Rio, que vai trazer essas figuras que são pessoas que existem para além dos dois gêneros. A África pré-neocolonialismo também trazia várias existências para além dos dois gêneros. Inclusive, existe uma coisa que a gente chama mito da inexistência da homossexualidade africana, que é essa ideia de que a homossexualidade é um pecado vindo da Europa e dos Estados Unidos que está entrando na África em TV, sendo que a própria ideia de que isso é pecado e até de que isso é errado é uma ideia colonialista. Porque a África nunca foi heterossexual. E a África, que a gente... Tem um vídeo aqui no canal que a gente discute um pouco disso, a gente não pode generalizar como se a África fosse um lugar só, né? Áfricas são um conjunto de vários espaços, várias ideologias e várias histórias. Então, enfim, isso tudo começa a desmantelar pra gente um pouco a ideia de que o binário é natural. E aí você vai falar, Tia Elis, mas tem XX e XY, mas pera lá, vamos lá, eu com vocês, vocês comigo. Isso não define gênero. A gente já deveria saber disso, a gente já devia ter passado essa discussão. A Judith Butler, lá quando ela vai estudar problemas de gênero, ela vai trazer casos de homens XX que desde o começo são designados como homens por causa de um desenvolvimento diferente, e mulheres XY, que são consideradas mulheres cis, porque a maneira como nós desenvolvemos não é tão lógica quanto o discurso conservador quer pregar. Essa verdade de que XX é mulher, XY é homem, ponto, é uma verdade discursiva. Tem todo um discurso em torno disso. E isso vai desmantelar a ideia de que sexo é algo natural, certo? E aí, além disso, porque tem pessoas que falam, tipo, ai, Tia Alice, mas lógico que existe sexo biológico, e não existe. A gente tem um vídeo aqui no canal que chama Não Existe Sexo Biológico. Mas assumindo que o sexo biológico exista, gênero continua não tão ali, né? Porque algumas pessoas falam, sexo é biológico e gênero é social, que não é, o sexo é tão social quanto o gênero, mas beleza, volta. O gênero é tão variante, porque pensa, uma pessoa com uma peruca grande, pó de arroz na cara e um salto alto. É um homem ou uma mulher? Qualquer homem da corte francesa do século XV. Azul é cor de menino ou cor de menina? Azul só vai virar cor de menino durante a Primeira Guerra Mundial, que acabou de acontecer, tem 100 anos, sabe? Então, tudo isso é instável. O que é criado e o que é entendido como homem e mulher é instável. A calça. Mulheres passam a usar calça no período em que os homens estão na guerra, porque a gente precisava que as mulheres servissem como força de trabalho e não podia fazer isso de vestido, né? Também vamos sair desse lugar ideológico, desse lugar idealista, né, melhor dizendo, de que o feminismo conquistou as calças para as mulheres. Peraí, vamos trazer aqui para a matéria. As fábricas precisavam de mão de obra porque os homens estavam na guerra. E aí o que acontece? Beleza, então o que é homem e o que é mulher varia. Show. Se varia, não é instável. Se não é instável, quem criou a ideia de que é A ou B? E a que isso serve?
Vamos voltar lá no livro da Gerda Lerner, que chama A Invenção do Patriarcado. A autora vai estudar de onde surgiu esse sistema que a gente entende como patriarcado, que é a opressão das mulheres pelos homens, né? Os homens oprimem as mulheres. E ela vai demonstrar como isso é sistematizado cerca de 4.000 anos antes de Cristo, ali Babilônia, Mesopotâmia. O que já é muito interessante porque se surgiu, tem como ser destruído, né? Parte da ideia de que os homens sempre oprimiram as mulheres é muito perigosa porque assume que não tem como mudar. A partir do momento que a gente entende que isso são processos históricos, a gente pode entender que o que a gente entende como natural e imutável pode sim ser mudado. Beleza, mas aí volta. Ela vai criar toda essa ideia de construção, e aí a crítica lésbica do século XX, especialmente a Monique Wittig, a gente tem um vídeo aqui no canal que chama Lésbicas Não São Mulheres, que é a máxima da Monique Wittig sobre lésbicas não serem mulheres. Elas vão estudar como a própria ideia de o que é mulher só pode existir estruturalmente com relação ao homem, certo? A mulher é aquilo que não é homem. E o homem é taxado como natural, né? Não é aquele que não é a mulher. O homem é o homem, a mulher é o que não é o homem. E por definição, como esse regimento surge dentro de um sistema patriarcal, as mulheres só são entendidas enquanto mulheres perante o fato de elas serem oprimidas pelos homens. E aí é nesse espaço que a Monique Wittig vai discutir que lésbicas não são mulheres, porque as lésbicas escapam desse escopo, quando elas colocam um desejo desalocado da presença de homens. E aí, pensa, os discursos homofóbicos de você só não teve um homem de verdade, eu vou abusar de você e te transformar em mulher, vira homem, viadinho. Se você vira homem, se eu vou te transformar em mulher, olha, então você sabe que não é dado, é feito. Entendeu? O básico do gênero, né? Que gênero é feito. Que pena. Mas se o gênero é feito, ele é feito a partir de uma série de comportamentos aceitáveis e, por conseguinte, de comportamentos não aceitáveis. E é o que exatamente vai criar essa ideia de virar homem. O que constrói o que pode ser homem, o que constrói o que pode ser mulher. Só que o prerrogativo disso tudo é que existem duas caixas. Então a não-binariedade vem enquanto ato político nesse espaço de por quê? E se eu quiser fazer outra coisa? Por que a minha existência tem que ser regulamentada pelo sistema que vocês criaram de que existe homem e mulher? E se a minha existência não couber nessas caixinhas? E aí a não-binariedade surge como esse espectro guarda-chuva de pessoas que não estão de acordo e não se identificam com nenhum desses regimes existenciais. E é isso, são regimes de existência e de manipulação de comportamento. É o que é aceitável aqui, o que é aceitável ali. E tem muitas pessoas, Titi inclusa, que vão virar e falar, mas eu não quero nenhum desses dois. Eu quero fazer o que eu quiser e o que eu quero, mistura esses dois. Ou não é nenhum desses dois. Ou tem dias que é A e tem dias que é B. E assim, por que não? Sabe, o que isso influencia na sua vida? De que existam pessoas que não se encaixam em um nem em outro. E aí, é sempre muito importante a gente entender que vão surgir várias categorias, né? Aquiliano, sáfica, arossexual, blá blá blá. E que em vários momentos essas linhas não têm uma relevância política muito importante. Tem um discurso bifóbico horrível de tipo assim, não existe bifobia, existe homofobia. Mas não, vamos parar aqui. Não existe bifobia, existe homofobia. Tá. O que é uma homofobia? A homofobia vai ver esses corpos que amam pessoas do mesmo gênero e falar que isso é horrível, isso é pecado e matar essas pessoas. Certo, ok. E o que é a bifobia? É isso. Tá. E aí vai ter uma outra coisa associada, que é o você tá confuso. É um discurso que vai ter esperança de que vai voltar a ser hétero. É um discurso que apaga a existência. Então é uma opressão diferente. E aí tem a panfobia. O que é panfobia? Vocês estão criando um monte de termo. Que pra gente da comunidade, a gente que entende, pra gente é muito importante. Mas a gente tem que tomar cuidado na luta política. De o que a gente quer? Eu quero que eu possa entrar na UTI com meu marido se ele estiver morrendo. O que nunca aconteceu durante a crise de HIV/AIDS, em que famílias homofóbicas voltavam para pegar tudo que o filho com quem elas não conversavam há anos tinha deixado pro marido, porque não era marido. Eu quero que a gente possa consolidar um crime de homofobia. Mas eu tava sofrendo bifobia. Você pode denunciar como homofobia?
Então show, então tá valendo. Eu tive num congresso em Brasília e teve um pesquisador, eu não lembro o nome dele, foi numa mesa com o Renan Quinali, maravilhoso, chama Renan, que falou, tipo assim, eu sou, e aí ele deu a definição dele, que eu não conhecia os termos, mas se a política precisa que eu seja bi pra ter a fundação, então beleza, então é que eu sou bi, sabe? Então, a não binariedade vai ser esse espectro guarda-chuva, que vai incluir gênero neutro, gênero fluido, blá blá blá, mas que enquanto ação política a gente tem que lembrar da importância de que esses corpos, quaisquer que eles sejam, tenham direito de existir, de terem atendimento médico e de terem suas existências respeitadas e não forçadas dentro de um sistema específico. E aí, só para terminar, a questão da linguagem neutra. Ah, esse não é meu pronome. Qual que é a questão do pronome? E do nome, né, que seja um nome social. Ele te dá existência. Quando eu te chamo pelo seu nome, quando eu te chamo pelo seu pronome, quando eu tenho um menino e uma menina e eu falo ele, todo mundo sabe de quem eu tô falando, eu estou concedendo a essa pessoa existência. Só que esse gênero é marcado, e na nossa língua, ele é marcado por masculinidades e feminilidades. O que a linguagem neutra faz, e ela não é tão confusa assim, é exatamente propor um sistema linguístico que vai subverter essa ordem, que inclusive é uma ordem masculinista, né? Se eu tiver uma mulher, se eu tiver um homem e 100 mulheres, eu tenho que falar eles. Então, tem um jogo de poder, língua é poder, né? A gente não tem como desatrelar uma coisa da outra. E a não-binariedade vem num espaço de começar a desmantelar isso. Então, enfim, falei que falei. Eu acho que é um momento da gente pensar sobre aquilo que a gente falou no vídeo, que a heterossexualidade já acabou. O sistema heterossexual, como ele era construído, ruiu. A Judith Butler falou isso recentemente no vídeo dela sobre o livro Quem Tem Medo de Gênero, de que tem uma onda reacionária querendo trazer algo de volta que não vai voltar. E a gente não pode se associar a esse discurso. Né? A gente não pode ver alguma coisa e falar, ai, quando eu vejo isso eu me sinto uma senhora conservadora. Ô meu amor, a senhora conservadora de que é morto, sabe? É tudo contra um sistema. Enquanto isso não for entendido de um posicionamento político e de um posicionamento não identitário, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Tem um vídeo aqui que é a política sem identitarismo. Mas enfim, falando de política, vídeo que vem eu vou discutir um pouco sobre como a política da contemporaneidade, e aí eu vou trazer o Guilherme, o deputado, e falar... Não vou trazer ele aqui, né? Quem me dera. Eu vou falar sobre ele. Sobre mídia social e sobre como a política de hoje em dia tem acontecido, porque eu acho que é muito importante a gente ter essa discussão agora. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo a todos, todas e todos.